Paz, igreja. Gostaria de começar a palavra a compartilhar hoje com a igreja com uma frase que eu estava buscando, com o Espírito Santo, o que pregar, o que ministrar junto com a nossa igreja. E ao ler um estudo, uma frase me chamou muita atenção e através dessa frase, me tocou muito meu coração. E essa frase diz assim, não são as circunstâncias que nos tornam miseráveis, mas sim as nossas atitudes diante dela. É uma afirmação bastante poderosa. Vamos parar um pouco para refletir nesta frase à luz da Bíblia. Não são as circunstâncias que nos tornam miseráveis, não são as circunstâncias que nos deixam para baixo, mas sim a forma como nós encaramos essas circunstâncias na nossa vida. E ela nos convida a olhar para dentro. Uma reflexão que vai nos convidar a olhar para dentro, a reconhecer que muitas vezes a fonte do nosso sofrimento ou da nossa paz não está no que acontece conosco, ou seja, naquilo que vem acontecer comigo, com você, mas em como reagimos ao que nos acontece. De fato, é na relação das nossas convicções, dos pensamentos que habitam em nossa mente, que acaba por determinar quem realmente somos. Ou seja, as convicções, a fé, o que habita em nossos pensamentos, determina as nossas atitudes perante as circunstâncias da vida. E é a partir dessas convicções que fazemos escolhas, e portanto, que por sua vez moldam as nossas atitudes frente a inúmeras situações que a vida nos apresenta. É uma cadeia inquebrável, notei aqui, Convicções, fé leva a escolhas, escolhas levam a atitudes. Vamos tomar atitudes perante alguns problemas, circunstâncias da vida que pode determinar quem somos, aliás, determina quem somos, que de fato somos um cristão, testemunhando a verdade de Deus. Vamos ver alguns exemplos bíblicos aqui. Para nós, cristãos, há um pilar inabalável nessa estrutura que eu comentei aqui sobre circunstâncias, escolhas, atitudes, que diz respeito à fé. E esse pilar inabalável é a fé. A fé, no fundo, acaba sendo determinante em tudo na nossa vida. E a maravilha é que para nós que cremos, temos uma fonte inesgotável para nutrir nossa fé, para forjar essas convicções, que são o quê? Os ensinamentos bíblicos, a palavra de Deus. Se meditarmos nesses ensinamentos, nessa palavra, na palavra de Deus, e se absorvermos o entendimento, nossas atitudes não serão apenas boas, mas as melhores possíveis, porque serão atitudes divinas, celestiais, moldadas pela palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo. Então, hoje quero, amados, meditarmos juntos aqui e com a nossa fé alicerçada na palavra de Deus, como a nossa fé é alicerçada na palavra de Deus, é a chave para uma vida de atitudes virtuosas. Meditar na palavra de Deus é a chave para termos atitudes virtuosas mediante as circunstâncias da vida, independentemente do que aconteça. Então, 3 pontos eu queria destacar aqui. Primeiro, o poder de uma mente renovada, porque é através da nossa mente onde nascem as nossas convicções, onde temos aqui a fé naquilo que acreditamos. Então, o poder de uma mente renovada é o poder onde termos a vida transformada. Nossas convicções eu gostei dessa comparação quando eu levantei esse estudo, nossas convicções são como um software de um sistema, que roda nosso sistema operacional interno, nosso coração. Se esse software, nossos pensamentos, estiver corrompido ou desatualizado, nossas respostas serão problemáticas. Nossa reflexão, como as convicções determinam quem somos, é a essência do que Paulo, por exemplo, citou aqui em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Acredito que essa passagem é muito conhecida aqui na nossa igreja, Diz assim:
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo ao nosso redor está constantemente tentando nos moldar, nos dizendo como pensar, como sentir, como reagir. Mas aqui nessa passagem, Paulo nos chama a uma transformação profunda, que começa na renovação da mente. Não se trata de uma mudança superficial, mas de uma reprogramação do nosso modo de pensar, do nosso modo de crer. Trata-se de uma reprogramação em nossas convicções, reforço da nossa fé, né? Mudança de vida, mudança de atitude, né? Mudança de postura, vem da onde? Daquilo que está dentro do seu software, que dirige você. Suas convicções, será que o nosso software está atualizado? Está meio corrompido, né? E aqui Deus está nos convidando hoje para fazermos um download celestial através da sua palavra, através da presença do seu Espírito Santo, para que nos molde os nossos pensamentos, né? Porque as nossas convicções determinam as nossas atitudes no momento de adversidades, né? E aqui nossas convicções sobre Deus, né? Sobre nós mesmos, sobre o propósito de vida, elas são o nosso alicerce, as convicções, a nossa fé, né? Como vemos, qual é a convicção que eu tenho sobre a verdade de quem é Deus para mim, sobre nós, quem eu sou, né? Sobre qual é o propósito da minha vida. Quer dizer, aquilo que eu tenho convicto a respeito desses grandes temas, de verdade, né? Acaba sendo o alicerce das nossas vidas, do nosso modo de viver. Se cremos que Deus é bom, fiel e soberano, nossas convicções serão de esperança, mesmo em momentos difíceis, né? Se acreditamos que cada desafio tem um propósito, nossa atitude será de aprendizado e perseverança, né? E não de desespero. A renovação da mente acontece quando mergulhamos na palavra e permitimos que ela redefina as nossas perspectivas. Que legal que eu anotei aqui, amados. Olha só, se acreditamos que cada desafio tem um propósito, nossa atitude será de aprendizado e perseverança e não de desespero. Ou seja, se estamos alicerçados numa fé inabalável, né, numa convicção inabalável a respeito de Deus sobre as nossas vidas, que Deus está no controle em todos os momentos, certamente, né, não teremos atitudes de desespero ou atitudes erradas frente às adversidades da vida, né? Vamos continuar aqui esse estudo. Segundo ponto, né? Então esse ponto que a gente falou sobre o poder da mente, é onde nascem as nossas convicções. E Deus nos chama nesse tempo de meditação, nos faz lembrar, na realidade, sobre a importância de renovar a nossa mente, de ser transformado de verdade pela verdade da palavra de Deus. Sermos moldados para experimentar a boa e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Segundo ponto que eu quero destacar é atitudes de fé em meio às circunstâncias. Eu vou escolher a paz. Com base nas minhas convicções, determino as escolhas que levam às atitudes frente às situações da vida. Isso aqui é uma frase que eu meditei aqui. Com base no que eu sei, do que eu tenho fé, naquilo que eu sou convicto, é com base nisso que eu vou determinar minhas escolhas. Eu vou escolher determinadas situações, vou escolher entre o certo e o errado, e isso leva a atitudes frente às situações da vida, né? E é exatamente isso, quando as nossas convicções estão firmes em Jesus, né, nossas atitudes diante das adversidades mudam radicalmente. Olha só o que Paulo fala aqui em Filipenses, capítulos 4, versos 6 e 7. Preste atenção, irmãos. Olha que tremendo. A diferença de ter uma atitude, uma convicção de fé frente a uma adversidade. Olha o que Paulo diz aqui.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade é uma resposta natural a circunstâncias incertas ou desafiadoras que enfrentamos todos os dias, em todos os momentos. Né? Falei aqui de falar sobre algumas circunstâncias. A ansiedade, né, é uma resposta natural a uma circunstância. Né? Fico ansioso. Né? Mas a palavra nos oferece uma escolha. Esta passagem, olha só, não tinha meditado dessa forma. Ela nos oferece uma resposta, uma escolha importante a ser dada. É um ensino que a palavra nos dá perante a essas circunstâncias. Né? Em vez de nos entregarmos à preocupação, somos convidados a uma atitude de quê? Oração, súplica e de ação de graças. Não é negar a realidade do problema, né? Mas mudar nossa postura diante dele. É a forma como eu vou encarar. É isto que Paulo está nos ensinando ao dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Não, ele está pedindo, a palavra está nos ensinando, mude de postura no momento de adversidade. Né? Não ande ansioso. Né? Apresente tudo em oração, seus pedidos em oração, súplicas, e dê graças a Deus para aquele momento, para aquela situação, pelo que Deus já vai fazer para esse problema. Né? E a promessa é tremenda nesta passagem. Né? A paz de Deus, e a paz de Deus que transcende todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, amados, essa atitude de fé em meio às circunstâncias, lembre-se, em qualquer situação, escolha a paz, como esta passagem de Paulo nos ensina, né? Não fiquem ansiosos, antes, todos os seus pedidos, suas necessidades, seus problemas, apresente a Deus, né? Em oração, súplicas e dê graças. Esta é a fórmula, esse é o ensino bíblico de como devemos enfrentar, que atitudes devemos ter frente a algumas circunstâncias da vida, porque essas atitudes determinam a nossa felicidade ou não. E aqui Paulo não está dizendo somente sobre alegria, né? Olha só aqui o que ele escreveu na sequência, em Filipenses ainda, capítulo 4, do verso 11 a 13. Diz assim esta passagem: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado ou passando fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Passagem famosíssima, né? Sempre lembramos dessa última passagem, desse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava dizendo que as circunstâncias eram sempre boas. Ele experimentou ter fartura e ele experimentou ter necessidade, ser necessitado. Mas ele aprendeu o segredo de viver contente. Esse contentamento não era baseado no que ele tinha, mas no que ele era em Cristo. Esse contentamento não era baseado naquilo que o nosso contentamento, a nossa paz, não é baseado naquilo que temos ou deixamos de ter, nas circunstâncias que vamos passar, boas ou más, mas está relacionada, né, em quem nós somos em Jesus, né, e na força que vinha dele. Né, está relacionado em quem somos em Deus, quem somos em Jesus e na força que vem de Deus. Né? Sua convicção, a convicção de Paulo, em que tudo posso, que naquele que fortalece, transformava sua atitude de passividade ou desespero em poder de
em poder e resiliência. Olha só que eu notei aqui, tremendo, né? Em tudo posso, naquele que me fortalece. Paulo, ao declarar isso na sua vida, ele estava transformando sua atitude de passividade à circunstância, né, ou de desespero, né, estava transformando aquela circunstância em poder, em resiliência, de resistir, né? A fé, a convicção que tudo ele podia naquilo que fortalecia era maior aquilo que estava nele, aquilo é maior, somos maior naquilo que está em nós, que é Deus, o Espírito Santo, do que está no mundo. Esta convicção transformava problema em solução. E solução não necessariamente dizia a não passar pelo problema, mas passar tendo paz. Essa era a atitude que Paulo ensinava. E essa é uma das atitudes que estamos aprendendo nesse tempo, ao falar sobre problemas, circunstâncias, escolhas e atitudes, né? Amados, é muito importante esse entendimento, né? E o terceiro item que eu quero deixar aqui para finalizar a minha palavra diz respeito ao seguinte, uma conclusão aqui, né? No fundo, se percebemos, então, a fé acaba sendo determinante em nossas vidas. As nossas convicções acaba sendo determinante em nossas vidas ao vivermos, ao modo de como vivemos, as nossas convicções vai sempre determinar a forma que nós vamos reagir. Na verdade, as escolhas que teremos, as atitudes que tomaremos frente às qualquer circunstância da vida, no fim, a fé acaba sendo determinante. E os ensinos bíblicos, a palavra de Deus, se meditarmos nela, meditarmos nesses ensinos, né, as nossas atitudes serão as melhores possíveis, né? Isso nos leva ao centro de tudo, né? Onde está o nosso coração? Ou seja, o Provérbios 4:23 que eu sempre cito, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração na Bíblia não é apenas um órgão físico, mas também representa o centro da nossa vontade, emoções, intelecto e, fundamentalmente, é onde estão as nossas convicções, nossa mente, né? Quem somos vem das nossas convicções. Então, guardar o coração significa guardar a fé, amados, né? É o lugar onde a fé reside. Se guardarmos o nosso coração, se o protegermos das influências negativas e o alimentarmos com a verdade, alimentar o nosso coração com a verdade, meditar sempre na palavra de Deus, né? Buscar a presença de Deus nas nossas vidas, né? Ele será sempre uma fonte de vida, Deus, e não de amargura ou desespero. Nossas atitudes, então, fluirão dessa fonte pura. Nossas atitudes e reações e escolhas em momentos e circunstâncias das nossas vidas serão sempre as melhores, né? Não importando a situação. Amados, e qual o resultado? Queria finalizar aqui com uma passagem que Jesus tem um ensino maravilhoso. Qual o resultado de termos nossas convicções, a nossa fé tão profundamente enraizadas na palavra de Deus, né? Jesus nos dá a resposta muito importante, definitiva, digamos assim, para essa meditação que nós estamos falando. Mateus 7, versos 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As chuvas, os rios e ventos aqui representam as inevitáveis tempestades da vida, circunstâncias.
difíceis, as perdas, as decepções. E essas tempestades vêm para todos nós, né? Justos e injustos. Mas o que determina a nossa estabilidade, a nossa capacidade de permanecer em pé, não é a ausência de tempestade, mas a solidez de nosso alicerce. Nosso alicerce são as nossas convicções, a nossa fé, construídas sobre as palavras de Jesus, sobre a palavra de Deus, e postas em práticas. Então, o alicerce, as nossas convicções é a fé. E esta fé está construída, deve ser construída mediante a palavra de Deus e mediante a prática da palavra de Deus, né? Se os ensinamentos bíblicos moldam essas convicções, né? Se os ensinamentos bíblicos moldam essas convicções, então nossas escolhas e atitudes serão como uma casa edificada sobre a rocha. Seremos inabaláveis, né? Amados, essa reflexão é que eu gostaria de compartilhar com vocês. As circunstâncias são temporárias, né? E muitas vezes estão fora do nosso controle. Mas a nossa atitude, nossas convicções e a nossa fé estas são as nossas escolhas, são escolhas nossas, que devemos fazer diariamente, né? Notei aqui para finalizar, não somos vítimas das circunstâncias, mas arquitetos de nossa resposta a elas. Olha só, que palavra bonita, não somos vítimas das circunstâncias, mas arquitetos de nossa resposta a elas. São nós podemos nos moldar através das nossas convicções de como enfrentar as circunstâncias, que possamos como cristãos renovar nossa mente constantemente, meditando na palavra, guardando nosso coração e praticando os ensinamentos de Cristo. Somente assim nossas atitudes serão as melhores possíveis, forjando uma vida que glorifica a Deus e que permanece firme, né? Como uma casa sobre a rocha, mesmo quando a tempestade da vida venha sobre nós. Amém? Que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada um, né? Que nossa fé possa ser inabalável, como foi pregado hoje também, para que possamos enfrentar e ter as melhores escolhas e atitudes mediante as circunstâncias, e aí possamos estar inabaláveis até que o Senhor venha. Também que a paz de Deus esteja com todos. Glória a Deus. Amém.